Olá, pessoal. A minha missão é falar sobre o direito de família. E nesse contexto foi buscado um modelo que pudesse dar maior proteção ao menor, que é o tema que eu vou apresentar, que é a guarda compartilhada. E ela é prevista no artigo 1573, parágrafo 1º do Código Civil. É a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, como questões pertinentes ao poder familiar dos filhos comuns. E eles terão a mesma responsabilidade, seja para os momentos de lazer ou para as decisões mais relevantes para a vida da criança ou adolescente. E o direito de ter o filho em sua companhia, estabelecer a residência de moradia, prover assistência material e moral, responsabilizar-se por todas as decisões relativas ao bem-estar da criança ou adolescente. E consiste na ideia de evitar que o menor sofra pelas irresponsabilidades que possam ser provocadas em uma eventual guarda individual. E o desejo de ambos os pais compartilhar a criação e a educação dos filhos, e o deste manterem adequada comunicação com os pais motivou o surgimento dessa nova forma de guarda, que é a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada possui a ideia de responsabilização entre os genitores e o devido exercício de direitos e deveres entre ambos, que não estejam morando sob o mesmo teto. Assim, os tribunais brasileiros estabeleceram como regra no direito de família a guarda compartilhada, para que fosse suprida a necessidade dos filhos de maneira mais próxima à mãe e o pai, suprindo qualquer questão, tendo como ideia a cooperação, devendo focar unicamente no melhor interesse do menor. E a Lei 13.058 de 2014 estabeleceu o significado da expressão da guarda compartilhada e as suas disposições, como previsto no artigo 2º e o parágrafo 2º, que diz: na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos, ou seja, possuindo as responsabilidades de forma equilibrada entre a mãe e o pai da criança ou do adolescente. Ou seja, mesmo que não possuam uma relação boa, os dois de fato irão ter que exercer da melhor forma em prol da criança e resolver e decidir conjuntamente questões relevantes à criança e ao adolescente, como a forma de que irão criar, a escola ou curso que os filhos irão realizar, autorizações para viagens, mudança para outra cidade, como é previsto no 1573, parágrafo 3º, que ressalta que a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender os interesses dos filhos. E assim, o menor precisa contar com a estabilidade do domicílio, um ponto de referência, um centro de apoio para suas atividades no mundo exterior. Enfim, de uma continuidade e social, né, onde fique suas raízes físicas e sociais com o qual ele sinta uma relação de interesse e onde desenvolva uma aprendizagem doméstica diária da vida. E é essa condição de continuidade, de conservação e de estabilidade que o menor mais precisa no momento da separação de seus pais. Não de mudanças, rupturas desnecessárias. Os pais devem tentar manter constantes o maior número possível de fatores da vida dos filhos após a ruptura. E esse novo modelo de guarda atribui aos pais, de forma igualitária, a guarda jurídica. Ou seja, que define ambos os genitores como titulares do mesmo dever de guarda de seus filhos, permitindo a cada um deles conservar seus direitos e obrigações em relação a eles. Nesse contexto, os pais podem planejar como lhes convém a guarda física, sendo um dever jurídico comum dos pais, e um encargo que a lei atribui, decidir sobre a vida e o patrimônio de seus filhos, tanto durante como depois da separação. Eis aí o fundamento normativo da guarda compartilhada no Código Civil, previsto no artigo 1690, que diz: compete aos pais, e na falta de um deles,
ao outro com exclusividade representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. E o seu parágrafo único diz: os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens. Havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. E a guarda compartilhada nesse sentido, ela não exige um consenso entre os genitores, e sem acordo entre as partes, ela deverá ser estabelecida quando estiverem aptos a exercerem. Porém, exceção se dará quando um dos pais não estiver apto a exercer a guarda, ou quando declarar em juízo que não tem interesse em ter a guarda do menor. E se a guarda compartilhada for adotada por casais conflitos, com certeza ela irá fracassar. Pais não cooperativos, sem diálogos e satisfeitos, que agem em paralelo, sabotam um ao outro. Eles contaminam o tipo de educação que proporcionam a seus filhos. E nesse caso, o arranjo de guarda compartilhada pode ser muito lesivo ao menor. Entretanto, as boas relações entre pais e filhos nos anos que seguem ao divórcio podem ter uma importância decisiva no bem-estar psicológico e na autoestima dos filhos, pois a segurança, a confiança e a estabilidade da criança estão diretamente relacionadas à manutenção das relações afetivas entre pais e filhos. Ainda pode haver casos em que a alienação parental ela pode ter uma alteração da guarda por motivo grave, previsto na 12.318 de 2010, em seu artigo 6º, que determina a alteração ou inversão da guarda compartilhada, podendo dar como exemplo quando uma das partes dificulta a convivência familiar do menor. E o ordenamento jurídico permite que haja revisão ou uma melhor adequação para os interesses da criança e do adolescente, que é o foco fundamental para que não sejam prejudicados pela separação dos genitores. Pois bem, a guarda ela poderá ser requerida por ambos os genitores, mesmo que haja consenso ou não, podendo ser requerida por consenso, por ação autônoma de separação, divórcio, dissolução de união estável e medida cautelar. E ela poderá ser decretada pelo juiz quando houver maior atenção às necessidades dos filhos. E surge a dúvida de onde o filho irá morar quando ter a guarda compartilhada, né? E nesse sentido, valerá também a questão relacionada à cidade que o menor irá residir, tendo uma residência, mesmo que as decisões sejam tomadas conjuntamente, e deverá ser em melhor interesse aos filhos o local de moradia. E a pensão alimentícia será o valor conforme as necessidades dos filhos e possibilidades que você tem de pagar pelos custos serem de ambos com as despesas. E aí a legislação ela faz a distinção de que a pensão é para suprir necessidades que julgam ser relevantes e fundamentais para as crianças e adolescentes, não sendo isento de pensão alimentícia. Lembrando que a guarda compartilhada é em prol da criança. E a divisão do tempo, nesse sentido, nesse tipo de guarda, é o tempo de convívio entre ambas as partes. Ele deve ser dividido de forma equilibrada, não significando que o tempo será exatamente igual ou que um período do dia irá conviver com o pai e o outro com a mãe, mas tem que ter em vista os interesses dos menores. E ele normalmente se dá por uma divisão de X dias com a mãe na semana e o resto com o pai, ou vice-versa, sempre levando em conta o melhor para o menor, né? E ressaltando que é o direito de convivência, que a guarda compartilhada não é para que se possa ter visitas, como se fosse buscar em um horário e levar em outro, sem poder decidir conjuntamente as questões dos filhos. E essa é a medida para que, independente dos pais estarem casados ou não, os filhos poderem conviver com ambos e ter a companhia mais de perto. E eu entendo que deve ser levado em conta o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme é previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz: é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente ou jovem
com absoluta prioridade direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade de convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E esse princípio, ele busca assegurar os direitos da criança e do adolescente,